Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional. Final de semana começando, o Inter com foco na Copa do Brasil treina nos 2 dias no CT do Parque Gigante, com portões fechados e começa a encaminhar o time que vai começar a decidir uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Algumas novidades podem aparecer no time do Mano Menezes, que também segue tentando a contratação de reforços. E aqui nesse vídeo eu te trago o planejamento do Inter para o fim da janela de transferências. Uma peça ainda será contratada e eu quero te falar mais sobre isso. Então fica comigo depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu quero começar falando sobre justamente a preparação do Inter para o jogo contra o CSA. Jogo na próxima terça-feira, às 8 da noite, no estádio Beira-Rio. Final de semana o Inter não joga, né? Afinal, é um fim de semana de finais pelos estaduais no Brasil. O Inter fica de olho, né? E depois a gente fala sobre isso no Caxias, tá? Em especial porque um reforço pode vir de lá já durante a semana. Mas o Inter se prepara, né, para encarar a equipe do CSA de Alagoas. Jogo terça, 8 da noite no Beira-Rio. É o primeiro jogo, né, da terceira fase da Copa do Brasil. O Inter que entra em campo já nesta fase, né, por ser oriundo da Copa Libertadores da América. E o Mano Menezes segue a sua preparação para encarar esse confronto, tá? O Inter se reapresentou ainda na quinta-feira, né, depois de um trabalho fechado, né? O Inter que sentiu muito as críticas da imprensa por conta da atuação em Medellín ou por conta do resultado. Há quem acha que o resultado não foi bom. No final de tudo, né, olhando a rodada como ela se postou ao final, né, dos times brasileiros, dá pra dizer que o empate do Inter até não foi tão ruim assim, foi um bom resultado. E acho que todo mundo lá ainda na terça-feira não estava criticando o resultado, e sim a postura do Internacional e o contexto, né, que vinha da eliminação do Campeonato Gaúcho, a sequência ruim do Inter no estadual e não o jogo em específico, né, contra o Independiente Medellín. Por que eu digo isso? Porque o Corinthians ganhou do Liverpool do Uruguai de 3-0 fora, o Fluminense ganhou do Sporting Cristal por 3-1 fora, mas o Atlético Mineiro perdeu em casa para o Libertad, o Atlético Paranaense empatou com o Alianza Lima, o Flamengo perdeu para o Alcas, o Palmeiras perdeu para o Bolívar. Então tudo isso entra, né, na consideração do jogo do Inter contra o Medellín, né? Na Libertadores, o Inter volta a jogar na outra terça-feira contra o Metropolitanos da Venezuela no Beira-Rio. Então, um jogo para o Inter vencer e começar a encaminhar a sua classificação. Para esse jogo contra o CSA, o Inter não vai ter à disposição o Bustos. São 4 semanas que ele vai ficar fora. E até dei uma separada, né, nos jogos do Internacional aqui, tá? E ele deve perder no mínimo 7 jogos, tá? Vamos junto nos jogos que o Bustos deve ficar fora. CSA, Fortaleza, Flamengo, Metropolitanos, CSA, Goiás pelo Campeonato Brasileiro e o Nacional de Montevidéu, né? Jogo no Beira-Rio também. Ele voltaria teoricamente no dia 7 contra o São Paulo no Morumbi pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não sei se vai estar apto, né? Tem aquela coisa do retreinamento, voltar, né, a estar com o músculo forte. Então vamos dar mais um prazo. Teoricamente não volta entre o São Paulo fora no Morumbi e o Atlético Paranaense no Beira-Rio. Isto quinta e sexta rodada do Brasileirão. É a tendência, né, do Bustos nesse sentido. A dúvida que fica é a seguinte: quem é que joga na lateral direita? Ontem o Igor Gomes trabalhou no setor. Hoje, como eu disse, treino com portões fechados. O Mário Fernandes fez um trabalho separado, mas há a expectativa de que ele vai conseguir estar relacionado para esse jogo. Se o Mário Fernandes for relacionado, joga o Mário Fernandes. Se ele não for, joga o Igor Gomes, que está liberado pelo DM, beleza? René tá de volta e também deve ser uma novidade no time. Como é que eu estou projetando essa equipe? Kehler, Igor Gomes ou Mário Fernandes, Mercado, Vitão e o René, Johnny e Depena,
Maurício, Alan Patrick e Wanderson e na frente o Luiz Adriano. Sim, não tem o Pedro Henrique, porque o Mano entende que o Pedro Henrique hoje é reserva do Internacional e o Mano está repetindo, teoricamente, o time lá de Medellín, que foi muito elogiado, inclusive na coletiva, dizendo que poderia ter ganhado o jogo, que merecia vencer, que deu uma resposta. É um time muito semelhante ao do Caxias também no Beira-Rio, onde o Inter entende que foi injusta a desclassificação da forma como aconteceu. Então o Inter está dando sequência a esse time, está mudando pontualmente peças que estão fora. Saiu Bustos, né, por conta de lesão, assim como tinha saído o René por conta, né, da sua lesão, entrou o Tauan, agora volta o René, o Johnny saiu pela seleção, voltou o Johnny na vaga do Baralhas. Então acho que é por aí o desenho do Inter para encarar o CSA de Alagoas. É o melhor time? É o melhor desenho? Deixa nos comentários a tua opinião sobre tudo isso. O CSA, aliás, gente, não entra em campo desde 22 de março, quando perdeu para a equipe do Sport Recife por 2-0 na Copa Nordeste. E também, gente, a última vitória que eles tiveram foi justamente na Copa do Brasil, contra o Brusque, por 1-0, eliminando a equipe de Santa Catarina. É um time que está passando por uma reformulação muito grande no seu plantel, né? Um time que já mandou vários jogadores embora, inclusive, né, aquele zagueiro que jogava no Internacional, né? Lembra do Thales? Zagueiro, enfim, acabou fazendo um adeus aí do clube alagoano. Então, gente, foi muita gente que saiu, né? Uma galera, então, um time completamente diferente. Eu tenho a listagem aqui, ó. Caio Nunes, atacante, e outros 8 jogadores. Thales, Xandão, Douglas, Jonathan, goleiro Eduardo, meia Giancarlo e mais os atacantes Rodriguinho, e João Felipe. Então foram 9 saídas do CSA, é um time que a gente nem pode ter um parâmetro, né? Que esses jogadores nunca eram a base do time eliminado do Campeonato Alagoano e também o lanterna da Copa do Nordeste. Então é um novo time do CSA que vai aparecer pela primeira vez dentro do Beira-Rio. Falando em Beira-Rio, gente, lojas da Inter Store Beira-Rio estão abertas para que você possa visitar nesse final de semana, das 10 às 6 da tarde, e no link que eu tô deixando na descrição, camisetas oficiais do Inter, personalizadas com número e nome de jogador. Tu pode deixar ela igualzinha como os jogadores usam aí na Libertadores, no Brasileiro, na Copa do Brasil. Tudo isso você pode fazer na Inter Store Beira-Rio. E tem outros produtos licenciados do Inter, tem cuias, tem bonés, tem roupas para pet, roupas para bebê recém-nascido, chaveiros, muita coisa legal tu encontra na Inter Store, combinado? Link na descrição aqui do vídeo. Pra gente fechar, eu quero falar sobre o plano do Inter para essa reta final de janela, tá? Olha só, o Inter já tem em Porto Alegre o Campanharo, já apresentado oficialmente, deve estar relacionado para o jogo de terça-feira. O Arangues, né, que foi apresentado ontem e ainda vai demandar um pouquinho mais de tempo de recuperação física, né? Ele que tem uma lesão muscular, ou tinha, né, uma lesão muscular na panturrilha e agora está fazendo esse fortalecimento muscular. E deve anunciar durante a semana mais 2 reforços. O Jean Dias, que joga hoje inclusive a final do Campeonato Gaúcho contra o Grêmio, com a camisa do Caxias, e o Gabriel Barros, que vem do Ituano, deve desembarcar na terça-feira em Porto Alegre. O Inter vai fechar esta janela de transferências com um meio-campista. O Inter quer um jogador de meio campo, um cara que possa ser 8, né, ali onde está jogando o Depena, e possa eventualmente substituir o Alan Patrick, tá? A ideia do Inter é essa. O nome que o Inter queria muito era o Martegani, que teve uma lesão no tornozelo e com isso não fica, né, à disposição do São Lourenço aí por algum tempo. E isso, claro, breca uma investida do Internacional. O Inter faria um esforço pelo Matias Rojas, mas esse esforço vai ficar para metade do ano. O Inter tenta assinar um pré-contrato com ele para que ele chegue a partir de julho, mas o Inter quer um nome para agora. Um cara que possa substituir, né, o Alan Patrick quando ele não puder jogar e, né, possa ser também um jogador ali a jogar pelo lado, a ser o que era o Edenilson para o Inter, vamos dizer assim, né? Um cara que o Mano e o Medina muitas vezes usaram aberto pelo lado direito, mas que era um segundo volante. Então o Inter está buscando este jogador no mercado. Com essas características, eu ainda não descobri o nome do atleta, mas o Inter vai buscar este jogador. KTO.com te registra lá para dar aquela brincada. Hoje, finais de estaduais pelo Brasil. Atlético Mineiro do Cudê contra o América do Wagner Mancini, vantagem toda do Atlético Mineiro, pode até perder por 1-0 para ser campeão. Flamengo e Fluminense,
Flamengo tem 2 gols de vantagem, venceu 2-0 o jogo de ida. E Caxias e Grêmio, 1-1 o jogo no Centenário, então ninguém tem vantagem. Novo empate é pênaltis. Bom, é exatamente o mesmo cenário que o Inter foi eliminado pro Caxias na semifinal. Quais são os seus palpites? Quero deixar os meus aqui, tá? Pra mim é... Fluminense ganha o jogo, mas não leva o título. América Mineiro ganha o jogo, mas não leva o título. E o Grêmio eu acho que vai a pênaltis, tá? Acho que o Grêmio vai a penalidades máximas. E o teu palpite qual é? KTO.com, usa o cupom COLAR para garantir 20% de free bet no teu primeiro depósito. Beleza? Aquele abraço, gente. Tamo junto. Fui!